E aí, Fábio, você pode ir. Fernando faz a abertura e você começa. Vai lá, Fernando, tá contigo. Tudo bem, nação? Bora fazer. Boa noite para mais um talk. Nosso Bora Fazer Talks número de 21 consecutivo. Estamos recebendo hoje aqui o nosso embaixador na Espanha, Fábio Andrade, vai falar sobre framework para construir uma comunidade de inovação. Primeiro pedido aqui é que quem puder abre a câmera para a gente tirar uma mega foto e registrar aqui mais esse evento espetacular, cheio de conteúdo, cheio de gente legal e fazendo história. Olha, é o nosso clube, a gente está literalmente fazendo história. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Isso aí. É o símbolozinho da Rinode, a galera fazendo assim, é? Qual? Qual o símbolo? O símbolo da Rinode, a mão assim aberta. Gostei já gostei. Isso aí, Igor com design. Fábio, você dispensa a apresentação, vou falar, pode dizer por que você está aqui, só de onde que você chegou. Você nos foi indicado por uma das primeiras pessoas para quem eu compartilhei o projeto lá em dezembro. Foi meu querido amigo Wagner, lá de Joinville, um cara que, como eu, é peça-chave no ecossistema brasileiro. Grande prazer ter você aqui com a gente. Fábio Andrade, manda bala, o palco é seu, querido. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, Fernando, muito obrigado pela confiança de passar o microfone, né, e dar a oportunidade para a gente conversar um pouco. E você falou uma coisa legal um pouco antes, de que é uma conversa. Na verdade, eu preparei poucos slides, mais como gatilho para a gente conversar, assistindo os outros Bora Fazer Talks, eu percebi isso, a disponibilidade, o engajamento, né? Algumas pessoas que já estão na tela aqui eu vi interagindo muito, então, gente, sintam-se à vontade, de maneira nenhuma vão atrapalhar a apresentação e a qualquer momento me interrompam e a gente vai fazer um bate-papo que é o meu grande objetivo, que seja um bate-papo produtivo, que ao longo desses minutos, um pouco mais, né, de 40, 45 minutos, não sei, que a gente vai ficar conversando, vocês possam considerar que foi um tempo produtivo e todos nós, que a gente saia daqui com a energia recarregada por alguma coisa que ouviu, alguma pérola que pegou de algum comentário de alguém, alguma réplica, alguma coisa, algum valor, que a gente saia daqui com novas ideias, com energia, com disposição para fazer acontecer, que é o grande objetivo da comunidade. Então, obrigado, Fernando, e obrigado a todo mundo que está disponibilizando tempo, está demonstrando engajamento e participando de uma maneira, acho que mais preciosa nos dias de hoje, né? Que é com o tempo. Não tem recurso mais precioso do que o nosso tempo, né? Vocês poderiam estar dedicando para os seus negócios, para suas famílias, para outros objetivos, e estão dedicando para o clube. Então, para mim, de muito valor isso, e compartilhar, desfrutar dessa generosidade de tempo de cada um de vocês, de verdade uma grande alegria. E então vou compartilhar a minha tela, já fazendo um comentário de que esse material ele foi preparado muito mais com o coração do que com a cabeça, sabe? Muito mais com sentimento e sonhos e desejos desse tempo que a gente está vivendo aqui em Barcelona. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o conteúdo ele vem muito mais recheado de coração do que de raciocínio e de cérebro, sabe? Então, o que eu estou entregando aqui para vocês é muito sentimento, muita paixão, muita emoção, e de verdade agradecido, honrado por estar aqui com vocês. Tá bom? Confirmem para mim, tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Perfeito, legal. Então, vamos lá. Só uma visão rápida aqui do que eu preparei, né? Eu vou me apresentar rapidinho. Uma brincadeira que eu vou fazer com o Bora Fazer aí já no sistema meio espanhol, né? Considerando que eu estou em Barcelona, quem conhece um pouquinho do idioma sabe aí
a interrogação invertida, essas coisas todas, algumas brincadeiras. Então, preparem papel, caneta, celular, bloco de nota, o chat aqui do Meet, a gente vai fazer algumas brincadeiras, tá? E depois pilares e alguns aportes e uma revisão no final aí de tudo que a gente vai conversar, tá bom? Reforço que, de fato, é uma conversa, me interrompam a qualquer momento com perguntas, com questionamentos, com críticas, para a gente estar junto, tá? Então, Maravilha. eu estava falando, eu sou de Floripa, natural, mas confesso que eu sou apaixonadíssimo por Joinville, uma cidade que, desde os meus 4 anos de idade, eu estou ali, então, tudo que eu construí de família, formação acadêmica, e primeiro emprego, tudo foi ali, mas eu tive uma grande oportunidade de viajar o Brasil, então, poxa, estar reunido com pessoas aí do Brasil, de fora do Brasil também, mas especial a nossa nação, né, como o clube de inovação aí nacional, Tupiniquim, a gente se orgulha muito do nosso país, é um país maravilhoso, né? Sim, eu não estou fora do Brasil porque as coisas estavam ruins no Brasil, não, sou apaixonado pelo Brasil, gosto muito, mas o objetivo aqui é de viver uma experiência internacional em família que também é enriquecedor, também agrega muito valor. Tive uma experiência rápida nos Estados Unidos e lembrei, enquanto eu me apresentava, de que eu vivi, né, uma experiência já fora do Brasil e é totalmente diferente agora com família, esposa, filhos, muito mais divertido, muito mais alegria, muito mais desafios, né, mas muito especial. Então, eu tentei me apresentar com coisas que não estão no meu LinkedIn ou que não estão no Instagram, e se vocês me derem a honra, seria um prazer conectar com mais gente aí. Se não conseguirem conectar através dos QR Codes, a gente se conecta de outra maneira, e a comunicação sempre aberta. E falar um pouquinho mais aí dessa experiência, né? Barcelona, com a família, essa é uma foto que eu sou apaixonado por ela, porque a gente está num cartão postal que fala muito do propósito de a gente estar aqui em família, né? A gente vivendo isso, sabendo que é um ciclo que a gente está cruzando aí com filhos adolescentes, que logo vão viver as suas histórias, vão sair e vão fazer as suas conquistas, né? Então, a gente quis inovar junto com eles, né? Sair de uma zona de conforto, a gente estava muito feliz, muito bem colocado, vivendo coisas lindas em Joinville, mas a gente entendeu que era o tempo de fazer isso, né? Era o momento correto, com uma série de objetivos para cada um de nós, dos 4, né? Então, se eu posso falar alguma coisa do que eu me dedico, qual seja um propósito para mim, isso, viver feliz em família, vendo os meus filhos irem muito mais longe do que eu cheguei, ou estou chegando, eu me considero ainda jovem e tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que essas 2 figurinhas aí, a Júlia e o Henrique, eles vão muito mais longe do que eu, e é interessante quando a gente fala de propósito e relacionar isso com família, que no meio do caminho, em percorrer e cumprir o nosso propósito, é onde se revelam as nossas maiores limitações, oportunidades, né, e os desafios da vida vão aparecendo, e a gente vai entendendo ao longo do caminho, né, como melhorar, como evoluir e como proporcionar para as pessoas que estão perto da gente o melhor para que elas alcancem o seu máximo potencial, né? Acho que o desafio de todo líder é isso, fazer com que as pessoas que estão perto delas alcancem seu máximo potencial, e não há melhor lugar do que a família, né? Dentro de casa para a gente exercer isso, mas a gente pode transportar isso para as nossas equipes e se auto-perceber de que maneira você está impactando as pessoas que você lidera, o quanto você está permitindo que elas alcancem o potencial delas, o propósito delas. Cada pessoa carrega o seu propósito e a gente tem que ser um veículo para transformar a vida das pessoas e ajudar elas a alcançarem
potencial delas. Então, gente, vamos lá, quero ver se vocês estão comigo, estão conectados. Bora fazer? Vamos fazer acontecer? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui, se vocês quiserem preparar aí alguma coisa para anotar, ou se preparar com o teclado para digitar, ou no celular, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tá? O que eu acho interessante, né? Vendo aqui, eu estou envolvido aqui na Espanha com pequenos negócios, PYMEs, né, da Espanha, tive muito envolvido com PYMEs no Brasil, e curioso, né, ver que muitas vezes os pequenos negócios, eles não têm, mesmo aqui, as bases, né, os fundamentos de negócio, né? Quando eu falo fundamentos, é assim, cara, a proposta de valor está clara, você sabe exatamente o que te diferencia da tua concorrência, você tem os teus processos mapeados, você tem o teu cliente ideal desenhado, né, o teu buyer persona está claro, né, ou é confuso e você tenta alcançar todo mundo e perde um pouco o foco, investe de maneira errada, como é que está? Então, esse exercício que eu quero fazer, e eu vou tomar liberdade, Fernando, de usar o próprio Bora Fazer para a gente exercitar isso, 3 perguntas que você possa fazer para alguém, para que ao invés de você convidar ela para o Bora Fazer, você identificar se ela tem o perfil para estar no Bora Fazer. E deixa eu me explicar o que eu estou querendo dizer. Claro que a gente quer 8 bilhões de pessoas em todos os nossos projetos, em todos os nossos negócios, mas não é assim. As pessoas, elas têm perfis, interesses, desejos distintos, e muitas vezes, por mais benefícios que traga o Bora Fazer, ou os nossos projetos pessoais, os nossos negócios, a pessoa ela vai estar mais interessada no projeto social que ela se envolve, ou no clube de Jeep, ou na equipe do esporte, seja lá o propósito, o engajamento, o envolvimento que ela tem. Como eu estava falando, o tempo é um recurso limitado e as pessoas não conseguem compartilhar isso de uma maneira infinita, né? Elas têm que escolher. Então, a gente precisa identificar se, de fato, as pessoas têm perfil. Então, eu queria convidar vocês a definirem 3 perguntas e um próximo prospect do que você vai convidar para o Clube Bora Fazer possa te responder com sim ou não. Perguntas de pré-qualificação, vamos dizer assim, tá? E se você se sentir à vontade, compartilha aqui no chat ou depois no grupo, de alguma maneira, como forma de colaborar, incentivar a ampliar o nosso entendimento de que, cara, muitas vezes, antes de convidar, puxa, ou vender a tua solução, vender o teu produto, deixa eu qualificar, deixa eu entender se essa pessoa está preparada, a gente está no momento certo para caminhar junto, tá? E eu não estou deixando esse exercício ou esse desafio só para vocês, aqui estão as minhas 3, eu estou aberto para as críticas, tá? Não sou de forma nenhuma, longe de mim ser dono da verdade, aqui são as minhas 3 perguntas que eu fiz o meu exercício, um pouco antes aqui de a gente começar, para identificar, né, se as pessoas estão prontas para receberem um convite para participar do Bora Fazer. Elas respondendo para mim sim, para uma dessas perguntas, com certeza elas estariam prontas. Então vamos lá, vou dar um minutinho aí para você fazer as suas perguntas, e enquanto o pessoal que está aqui ao vivo compartilha essas perguntas, como vai ficar gravado, eu quero incentivar quem está assistindo no YouTube, depois de ao vivo, a você pensar isso, transportar isso para o teu negócio, transportar isso para o teu projeto, perguntas que possam qualificar o teu público, perguntas que possam definir se as pessoas estão prontas para o teu negócio. Ok? Eu quero não só as perguntas, as respostas de vocês, eu quero que vocês se desafiem a fazerem perguntas para qualificar.
o Fábio, só que eu estou achando tão interessante só desse exercício, que a partir do momento que a gente pergunta algo, principalmente a gente sabendo que a pessoa já está inclinada a responder o que a gente gostaria só que fosse o sim, ela se inclina muito mais. Sem dúvida. E Você a tem gente o compromisso dela, né? nós convidamos pessoas que a gente sabe que tem algum alinhamento com a nossa vida para participar da nação só Bora Fazer. E se a gente, gente, então só fica a dica, tá? Façam as perguntas para os amigos, em vez de simplesmente fazer o convite. Porque a pessoa já é um passo adiante, né? Silvia, Perfeito. pode falar. Olha, na verdade, aqui era assim, sim, sim, mas você me fez eu ir para o meu produto. Então, é assim, o quanto a gente gasta de tempo ao oferecer aquilo que não serve naquele momento por causa da maturidade, da prontidão. Então, quando você faz a pergunta, colocando o seu produto, para mim, assim, eu fiz uma viagem aqui muito rapidinho, eu viajei anos e minutos, que eu falo sempre isso, mas você fez isso comigo agora. Gratidão, viu? Que legal, eu que te agradeço por ter compartilhado, porque esse também era um objetivo, Silvia, a gente projetando no Bora Fazer essas perguntas, a gente levar isso para os nossos projetos pessoais, para os nossos negócios, para aquilo que a gente tem como causa, né, porque, de verdade, as pessoas não estão todas prontas, né, para aquilo que a gente tem para oferecer, mas quando a gente, como o Fernando bem pontuou, quando a gente já faz uma pré-análise, né? A gente tem aquele feeling de que o cliente é o cliente ideal, e você faz as perguntas certas de pré-qualificação, e ele vem respondendo sim, 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 a parceria, ela se torna muito, você aproxima, né? O fechamento, você aproxima o sim para a parceria final, para, sei lá, a assinatura do contrato, para a inscrição, o download, como o Rafael estava falando, né, Rafael, ali no início, cara, você já qualificou e veio para cima aí com um cliente, um relacionamento, né, eu vi uma frase, eu acabei de fazer uma pós aqui em Barcelona também, um professor sensacional de e-commerce, ele falou, cara, o que a gente vende, independente do produto ou serviço, a gente vende confiança. Né? Então, a gente estabelecer confiança é o melhor dos princípios, dos caminhos, né, Silvia? Então, que legal. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. E, gente, saindo da pergunta, indo agora um pouco para a afirmação, não ficou pequeno demais? Vocês conseguem ler o que está aí nessa tela agora? Dê um feedback, porque eu fiz vários testes. Não. Que pena. Tá, eu vou mudar a tela, vou adiantar, porque eu fiquei com essa dúvida. Eu fiz vários testes e nos meus testes aqui, mesmo sem óculos, eu consegui ver. Me perdoem, tá? Mas me digam aqui se melhorou um pouco. Dá para ver alguma coisa? Não. Nada. Muito Tá bom. Não, perdão, depois eu compartilho. Dá para ler, Tá Bora bom. Fazer. Viu? Dá para Bora ler que a fazer gente no meio. criou. Só dá para ver que a gente criou conteúdo que não acaba mais. Graças a Perfeito. Deus. Não é um teste oftalmológico, não, né? De forma Senão eu vou nenhuma. procurar amanhã o meu oftalmologista, porque eu não estou enxergando, não. Não, eu compartilho depois, eu corri esse risco, mas eu compartilho depois, não tem problema, mas o Fernando já matou a charada do que eu queria dizer aqui com essa tela, parece uma legenda de final de filme, né? Ficou até pequeno demais, mas, Fernando, de fato é isso, cara, assim, Bora Fazer, está acontecendo, é a 22ª semana, é o 21º Bora Fazer Talks, mas a gente teve o Dia da Criatividade, então é a 22ª... E, Fábio, nós fizemos só também 9 Bora Fazer Meetups. Meetups, que então, é ao vivo, né? É o 33º evento. Uau! Gente, e assim, quem teve o privilégio de acompanhar, e essa era a intenção, e eu queria dedicar um pouquinho de tempo aqui, quem teve o privilégio de acompanhar, sabe o que eu vou falar aqui, que, gente, é muito rico o conteúdo, de verdade, não quero jogar confete nos embaixadores, no fundador, no Fernando, é muito rico, se vocês pararem para analisar, e alguns
algumas vezes que eu tenho oportunidade, eu paro com papel e caneta do lado, para ir anotando, sabe, para aprender, porque são verdadeiras aulas, algumas coisas que a gente tem aqui é precioso. Então, no quesito de cumprir o objetivo da comunidade, que é compartilhar conteúdo de alta qualidade, né, Fernando? Bora Fazer, em pouquíssimo tempo, está reunindo um conteúdo muito rico. Então, eu quero incentivar quem não viu... Viu, Fábio? Só não sei se você sabe, mas estamos aproximadamente em 420 cidades e 22 países. Sensacional. Sensacional. Que amplitude, né? Que capilaridade rápida, Fernando. Isso mérito total seu aí, e eu queria convidar todo mundo, não como puxação de saco, que eu acho que esse não é o espírito aqui do Bora Fazer, mas como combustível para o Fernando continuar. Uma salva de palmas para o Fernando agora, assim, parabéns, cara, que as tuas energias sejam recarregadas, sucesso nas iniciativas, e que o Bora Fazer possa influenciar muitas gerações de novos empreendedores no Brasil, e que novas histórias sejam contadas a partir de toda essa riqueza de iniciativa, de conteúdo, de tudo que está sendo construído. E eu acredito que, se as pessoas entenderem e acreditarem no processo, levarem o processo a sério dentro do Bora Fazer, elas vão se beneficiar muito. Eu tenho me beneficiado, me ajudou muito. Eu vou dar um exemplo, vou tomar liberdade, e a gente tem que tomar cuidado quando dá exemplo, de forma nenhuma para desmerecendo os demais, só um exemplo, para não estender o tempo. Eu poderia ficar bastante tempo aqui, até porque vocês estão vendo aqui que são frases que eu queria destacar de cada um dos Bora Fazer Talks, mas um exemplo, o Growth é algo que eu estou estudando muito. Então, aquela aula ali, eu peguei papel e caneta, reassisti, voltava, sabe? Então, acreditem, a gente tem coisa linda e muito boa aqui no Bora Fazer, de conteúdo para ser aproveitado e ser compartilhado com confiança. Quando você fizer as perguntas de pré-qualificação para alguém do Bora Fazer, cara, faz com confiança, porque ele vai vir para um ambiente extremamente saudável, extremamente produtivo e muito, muito legal, né? Avançando, gente, se eu estiver falando muito rápido, me interrompam também, tá? E aqui, não sei se vocês conhecem esse simpático senhor. Eu fiz algumas brincadeiras ali no início com a minha apresentação, tudo tinha um pouquinho de sentido, e aqui também a gente está aí no 21º Bora Fazer Talks, né, no dia 25/7/2023, e reunindo gente, não sei se tem mais gente de fora do Brasil que não esteja no Brasil agora, ou eu sou o único? Hoje você é o único. Único fora. A gente costuma ter 3 ou 4 países ao mesmo tempo, hoje é só você. Sim, só quis validar isso. Mas por que eu perguntei? Porque, cara, a gente só consegue se encontrar aqui nesse horário, eu a 1h34 da manhã, agora aqui em Barcelona, e no Brasil 8h30 da noite, porque esse senhor, para mim, simpático, não sei, de alguma maneira eu simpatizei com essa fisionomia. Stanford Fleming foi o cara que ele propôs o framework do fuso horário. O mundo acabava de viver uma transformação importante, né, de que os trens começaram a andar mais rápido do que os cavalos, e precisou se determinar uma hora correta para que as transações, as mercadorias chegassem nos lugares, e foi estabelecido numa conferência lá em Washington, em 1884, os fusos horários, o que permitiu com que encontros como esse e muito mais, né, muito mais coisa fosse possível acontecer, né? E como é importante a gente entender que a cada transformação, a cada mudança de era, a gente precisa repaginar o framework. Não dá para fazer do mesmo jeito, não dá para jogar com as mesmas regras,
vivendo transformações tão brutais, né? Como a gente está vivendo. Eu não sei vocês, a minha opinião é que eu estou muito feliz de estar vivo no dia 25 de julho de 2023. Cara, esses últimos 8 meses, eu não sei, eu me considero jovem, né? Eu passei por algumas coisas, vivi ali no meu... Acho que o primeira grande transformação, ou pseudo-transformação, ou medo, que eu lembro, assim, mais emblemático, fiquei tentando lembrar, foi o bug do milênio, né? Cara, todo mundo só se falava naquilo, a gente acordou dia 1º de janeiro, não deu nada e seguiu em frente, mas, assim, o que eu digo em relação às evoluções que a gente viveu nesses últimos 8 meses, para mim, é impressionante, é muito significativo. Então, eu só estou usando isso como exemplo, já foi muito bem explorado aqui, eu não quero me delongar, e eu tenho certeza que esse tema vai voltar. A inteligência artificial necessita de regulamentação, necessita de suporte, necessita de apoio para que ela seja controlada e ofereça benefícios, né, de maneira organizada, e sejam controlados os prejuízos que ela pode causar também, porque ela pode causar. E alguns né, a gente já sentiu, quem acompanhou aí, mas, assim em toda a mudança forte, precisa de um novo framework, né? Estabelecer um framework, estabelecer um modelo, estabelecer uma regra, estabelecer uma condição, pressupostos de convivência, de negócio, é fundamental, né? Então, eu queria tomar liberdade, Fernando, e aí eu deixo aberto o microfone para você, para o Dieter, para todos os outros aí, a qualquer momento me interromper, porque eu fiquei analisando assim, poxa, eu sou muito de ciclos, assim, sabe, de olhar, 21º, tá mudando, é um ciclo novo, né? A gente está indo para um novo patamar de amadurecimento, mais gente... novo, entrando agora, passando o terceiro setênio, né? De 7 em 7 as coisas vão virando. Vão virando, perfeito. Então, observando isso, eu falei, cara, eu fiz isso lá no início, antes de me cadastrar, deixa eu fazer isso de novo, e aí é onde eu falo que eu trago muito do conteúdo, muito mais de coração do que de cabeça aqui, e tomando a liberdade de revisitar os pilares, Fernando, como eu te falei, bate-bola, e não só com você, com todos os outros integrantes, membros, embaixadores, tá? De revisitar os pilares, e eu fiz a brincadeira com a data de hoje ali, então eu vou tomar a liberdade de fazer essa revisão nesse mesmo sentido, de trás para frente, né? Era esse o objetivo quando eu fiz a brincadeira com a data. Por que eu quis começar com a fé, né, que é o pilar do Bora Fazer? Porque todo framework, um framework para a nossa vida, o framework para os nossos projetos, para aquilo que a gente intenciona fazer, eles vêm da nossa visão de mundo. Algumas pessoas, alguns embaixadores falaram sobre cosmovisão, sobre visão de mundo. Visão de mundo está no material de divulgação, na landing page do Bora Fazer, e é fundamental. As nossas crenças, elas são fundamentais, né? O conjunto de conceitos aí que a gente coloca a nossa existência, que a gente estabelece os nossos projetos, que a gente define a nossa rota, né? Então, gente, se você não para pensar e deixa a maré te conduzir para onde ela quiser, talvez seja um ponto de oportunidade para você, cara, no que eu de fato acredito, o que eu considero, né, como estrutura para a minha vida. E por que isso é importante? Porque as nossas crenças produzem os pensamentos, e os nossos pensamentos vão determinar os nossos comportamentos. Não sei se vocês concordam, mas para mim é assim, naquilo que eu acredito, eu fico como que ruminando, sabe, aquele pensamento que é oriundo de uma crença, e a partir né, às vezes, sabe, aquele flow de pensamento de uma madrugada, e que tu acorda no outro dia e tu quer conquistar o mundo. Por quê? Porque você tem uma base de crença forte, muito bem estabelecida, e que te direciona, né?
E aí alguns pontos para validar, né? Ou pontos que eu utilizo, por isso que é muito pessoal e aí do meu coração. A base de crença explica a origem, o destino da vida, da tua vida, né? Ela possui uma estrutura ética, estabelece propósito para a tua existência. E aí, falando de propósito, eu queria dar uma dica rápida, como o propósito ele é significativo para mim, né? E eu não sei se vocês compartilham disso, mas o propósito ele é o grande sustento em todos os momentos, bons ou ruins, porque o nosso ego ele pode ser muito traiçoeiro, né? Se ele não é controlado nos momentos ruins e nos momentos bons. Não tem, é mais importante controlar o ego no momento ruim ou mais importante no momento bom. Para mim, tem que controlar nos dois momentos, mas o propósito, para mim, é o grande facilitador, ou o grande companheiro do controle do ego. Porque, poxa, a gente pode se sentir muito mal quando alguma coisa dá errada, quando a gente não faz aquilo que a gente queria, ou quando a gente chuta a bola para fora do estádio, não é nem na trave, é para fora do estádio, né? Eu já fiz, né? Então, o propósito me ajudou a me colocar no prumo, assim como quando vivi momentos de muitos acertos, o propósito me ajudou a me colocar também na rota correta, entendendo para onde eu vou. Né? Então, a visão de mundo, cosmovisão, ela é profunda, ela é individual, mas é importante que a cada momento a gente valide. Eu faço isso com os meus filhos, faço isso comigo mesmo, para onde a gente está indo, o que a gente acredita, e muito rapidamente, porque não é o propósito aqui, mas tem algumas alternativas, algumas opções, algumas possibilidades de cosmovisão, passar muito rápido aqui, só para que fique registrado, né, do que você acredita. E o que você acredita está alimentando o teu propósito da maneira correta, tem uma estrutura ética, e está te direcionando de uma maneira positiva, vai em frente, mas não deixe de parar para pensar, porque não se pode seguir sem parar para pensar nisso. O segundo pilar, coragem. Aí eu vou acelerar aqui, já vou abrir tudo na tela, porque, cara, coragem, ela é tão importante, sabe? Eu visitei a Wayra, que é a aceleradora da Telefônica, eu trabalhei na Telefônica há alguns anos, e eu tive lá e perguntei para eles, assim, poxa, qual é o motivo, né? Me dá alguns motivos de uma startup não progredir, né? Porque começa uma startup com tantos sonhos, entendendo que aquela solução vai mudar o mundo, e de repente as coisas não dão certo. E uma das coisas que é curioso é que algumas startups elas não vão por desentendimento entre os sócios. Não sei se alguém já viveu essa experiência, não precisa levantar a mão, não precisa... e às vezes o desentendimento é por uma falta de coragem, né? De ter uma conversa difícil, de dizer que você não gostou de alguma coisa, ou que você precisa que seja feita outra coisa, né? Mas aí, coragem, a gente pode ir para outros aspectos, né? De fazer uma ligação, de perguntar para o teu cliente, de apresentar o teu preço sem vergonha, apresentar o valor, né? Perdão, o valor, o teu valor, porque as pessoas vão comprar o teu valor. E eu não estou falando valor monetário, né? Mas é valor, você tem um valor, e não tenha medo de apresentar o seu valor, você precisa de ter coragem para pedir, para propor, né? E aí eu falo um pouco do que a gente está vivendo aqui, cara, se não tem coragem para pegar o telefone, muitas vezes aqui, por mais semelhante que seja o espanhol, tem hora que fala, ou vai ou rasca, eu estou aqui, estou com a minha família, então tem que ter coragem, tem que ter... essa vontade de fazer, né, que não pode parar no primeiro medo, no primeiro receio, não, você tem que ter coragem para ir além. Estou ligando os pontos desse framework. Dieter, Fernando, Silvia, querem fazer algum comentário?
Nossa, sensacional. Vou esperar você acabar o terceiro ponto, vou fazer meu comentário aqui. De que o que você está falando só valida só toda a minha jornada de criar os nossos pilares. Sensacional, sensacional. Engraçado, Fábio, que ontem, semana passada e hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre coragem, né? E aí, se você pega um dos grandes ícones aí da nossa atualidade, que é o Elon Musk, o cara tem muita coragem para fazer tudo aquilo que ele se propõe, né? Tem uma grande parte da execução, mas ele tem muita coragem. Ele vai lá, enfia a cara e realmente faz. E é o que você está falando nesse pilar aí, né? Sim, sim. Sensacional, é isso aí. Daniel levantou a mão. Isso, só chamou o Daniel. Fábio, primeiramente, obrigado por essa introdução maravilhosa, né? Quer dizer, você já começou trazendo provocações, que eu costumo dizer que começa a comichar quando você fala, né? E você falou um termo que bateu assim forte, que é o ego traiçoeiro, né? E aí me veio assim situações já vividas, né? De que quando a gente é muito autêntico, né? Com aquilo que a gente diz em comparação com o que a gente faz, né? O nosso comportamento, já não falo nem de atitude, que atitude é um termo um pouco mais filosófico, mas comportamento mesmo, né? Quando o nosso comportamento reflete aquilo que a gente faz, né? E isso acaba traduzindo o propósito da gente na prática, mesmo quando a gente erra, a nossa rede de proteção nos acolhe. Isso é muito interessante, né? E por quê? Porque existe um legado por trás de tudo isso, né? Mesmo quando você comete um erro, uma bobagem, uma derrapada, enfim, mas quem te observa, e a gente está sendo observado o tempo inteiro, mesmo que a gente não seguir pelo que os outros nos observam, mas a gente seguia pelo nosso comportamento, pelo nosso discurso, pelo nosso propósito, a nossa rede de proteção, ela naturalmente nos acolhe, né? E eu já vi situações justamente contrárias, de pessoas que têm um ego tão traiçoeiro, uma soberba tão grande, que quando a pessoa derrapa, ela simplesmente é fulminada, assim, ela desaparece, né? Não tem rede de proteção, porque a gente faz Daniel, o comentário do Daniel vai fazer eu antecipar o meu comentário, tá, Fábio? Eu vou em cima aqui do Daniel. Muito bom. Quando o Clube Bora Fazer nasceu só dentro de mim, isso não foi uma coisa que eu pensei, que eu planejei. Sabe aquela coisa que nasce, explode dentro do seu coração? E essas 3 frases vieram só nessa sequência, e a sequência tem um sentido, né? A sua explicação só está sendo só brilhante inversa, valido o que eu pensei, o que eu vivi, e o comentário só do Daniel, que é o seguinte: os negócios, que é o que faz a gente se realizar, eles só acontecem com criação e compartilhamento de conteúdo e com coragem e fé junto, né? Só que a coragem é o não medo, né? Então, não é simplesmente coragem de meter o peito, é enveredar o medo e vencer o medo. Então, é viver o não medo, e a fé é a crença que tem que ser presente sempre, né? Se você não crê naquilo que você pensa e naquilo que você quer, o negócio não acontece. Então, é um trinômio só perfeito, um triângulo, mas nessa ordem. Assim que nasceu dentro de mim. Não, e Fernando, eu estou tomando uma liberdade aqui muito grande de inverter essa ordem, só com a proposta de fazer essa... porque até, como exemplo, eu já vou passar a palavra para o Renato também, que levantou a mão. Com muito respeito tudo isso que eu estou fazendo, tá, Fernando? Usando um pouco do que eu... Mas está brilhante. Legal. Está brilhante. Não, porque, cara, andando aqui, às vezes, em Barcelona, quem teve essa oportunidade e quem puder, assim, eu recomendo muito que venha, anda por uma rua e olha um prédio de Gaudí, porque Gaudí não tem só a Casa Batlló, ele tem outros prédios dentro da cidade também, e aí tu anda por uma rua e tu olha o prédio de um ângulo, e no outro dia tu tem a oportunidade de vir na contramão, cara, é outra beleza, e te traz outros aprendizados, né? Então, essa é um pouco da intenção só
mexer, estimular, mas com muito respeito, Fernando, já vou botar tudo em ordem de novo aqui, a gente já volta para o caminho, tá? Renato, queria falar alguma coisa? Só bem rapidinho, assim, eu queria só compartilhar, até como depoimento também, a apresentação do Fábio está muito legal, porque assim, até nítido a empolgação dele em compartilhar o que ele está trazendo para a gente, que faz muito sentido para mim, porque o clube tem sido muito, mais até do que o conhecimento, que é muito legal, porque assim, muitas vezes em origens diferentes a gente não tem determinados conhecimentos que podem absorver aqui com vocês, mas tem sido um ambiente, assim, digamos, que pode levar a gente para um próximo passo, sabe? Dependendo da origem que a gente está, é difícil ter esse brilho no olho que todo mundo tem aqui, independente do momento da construção, e às vezes a gente tem pensamentos futuros, não só pelo dinheiro, né? Pelo crescimento pessoal, e eu fico feliz que, assim, o clube tem trago muito isso para mim, sabe? Muito do que o Fábio está compartilhando aqui hoje, tanto aqui quanto estendendo para fora, sabe? Que o clube realmente tem sido uma extensão muito bacana para mim. Depois que termina também, as pessoas aqui também são super solícitas em trazer isso também, sabe? Obrigado, Renato. Pô, Renato, que emocionante, cara, seu comentário, de verdade, legal, que bacana saber que você compartilha comigo disso, que tem uma riqueza, que as pessoas estão dando, assim, ouro, né, pra gente, a cada terça-feira tem muito conteúdo legal, que bom, obrigado, tá? Não sei se o comentário mais do Marco, aí você continua. Legal. Tá ligado no tempo, né? Sim. Vamos lá, Marco. Eu posso? Sim, Fábio, talvez podamos considerar outro termo, porque estava reflexionando sobre a palavra coragem. Aqui no dicionário fala de firmeza de espírito, moral forte perante o perigo. Eu poderia sugerir audácia, que é uma tendência que dirige, incita o indivíduo. Qualidade de quem ou do que se caracteriza pela inovação. E tratando esse contexto de ter audácia de ligar, ter audácia de se apresentar, seja melhor audácia que coragem. Que coragem pode ser mais relacionado a uma atitude mais de, não sei, de sobreviver, ou de atacar, ou de se defender. Não sei, uma reflexão, né? Faz sentido. Vamos Legal. usar também. Usarei audácia. Muito bom, Marco. Obrigado pela contribuição também. Então, aqui, os negócios, né? Os bons negócios, eles são consequência natural do alinhamento de crenças e da coragem para viver com intensidade. Né? Cara, me veio essa frase, eu não como eu falei para vocês, não tem muita técnica aqui não, eu deixei vir do meu coração, sabe? Mas não sei se vocês concordam, mas quando a gente consegue alinhar crenças, as pessoas unidas por um mesmo pensamento, né? Unidade, e com coragem para fazer acontecer, que esse nome para mim é fantástico, né? Bora fazer. Cara, a gente vive com alegria, né? Com intensidade, com verdade, com impacto, com um reflexo positivo na vida das pessoas. Né? A gente não tem muito tempo, mas só me confirmem, faz sentido, né? O negócio vir a partir desse alinhamento de crenças e da coragem embutida, né, num desejo de viver com intensidade, viver para valer, né, cara? É isso aí. Essa frase oficialmente está virando um post do Clube Bora Fazer, tá bom? Oh, que honra. Desculpa, agora que eu vi que faltou o tio, acho que é por causa o espanhol não usa muito, eu acabei que na hora de digitar eu devo ter perdido. Me perdoem. Assim é mais autêntico. Legal. E aqui, então, para reunir, eu vou usar aqui o óbvio precisa ser dito, né? Eu gostei muito do último Bora Fazer, e é muito óbvio, mas agora, botando em ordem aí, Fernando, os pilares, né? 1, 2 e 3, como sustentação, né, para aportar, né? Então, assim, gente, colaborem. Eu tô
como embaixador aqui na Espanha, essa responsabilidade, né, gostosa, não pesada, eu falo com responsabilidade, de alguma maneira, quero tentar contribuir, aportar, mas como dentro de uma comunidade de inovação, de Oi? Viu, Fábio, eu vou te interromper, já que você está falando aí da responsabilidade de estar na Espanha, que é uma honra para mim. Amanhã está indo via DHL a sua bandeira, ó. Que é isso, hein? Que é isso. Que lindo, que lindo. Obrigado, Fernando. E já serão 20 espalhadas pelo mundo. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Mas, assim, a gente precisa colaborar. Estando, então, numa comunidade de empreendedores, né? Estou aqui trabalhando, tudo, mas começando as minhas iniciativas de negócio, de inovação. Espero o quanto antes poder divulgar aí nas redes sociais aqui também, mas, cara, não dá para fazer nada sozinho, então logo já chamei sócio e, por felicidade minha, somos sócios da Catalunha, gente que nasceu aqui na Catalunha. Falei, cara, que massa que vocês toparam, que vocês entenderam a ideia, então vamos. Tem que ter colaboração, né? Trabalho em equipe. Não é linear, você pensa que vai assim, daqui a pouco tem que ir para lá, é tudo óbvio, eu sei que vocês já viveram, já experimentaram, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui tem suporte para o óbvio, não sei se vocês me entendem, com todos esses conteúdos, com esse relacionamento, com o networking que está sendo criado, tem suporte para o óbvio, porque o óbvio é óbvio, mas nem sempre é fácil viver, né, o óbvio. Quando o óbvio acontece, tu se depara com a realidade e fala, caraca, o óbvio está acontecendo comigo e eu não... né? E fica muito mais fácil com mentores. Que honra, Fernando, poder ter teu tempo, ouvir você, toda a tua bagagem, as coisas que você viveu, pessoas que você influenciou, Dieter e tanta gente boa que está aqui, que a gente tem essa oportunidade de ter mentores, de ter gente que você pode falar, cara, eu pensei assim, o que você acha? Me critica, né? Seja aí o advogado do diabo aí para mim, faz o contraponto, fica muito mais fácil, porque aqui você está dentro de uma zona de confiança, né? De um círculo de confiança, e você pode se beneficiar disso. Então, revisão final, né? Já temos que a gente já tem conteúdo excelente. Parece redundante, mas para mim não tem uma sequência, né? Para aprender, para desenvolver, porque nem sempre que a gente aprende ou a gente entende no primeiro momento, se a gente não desenvolve, atrofia, ou a gente esquece, ou a gente perde, né? Então, para aprender, desenvolver e agir, e colocar em prática, fazer. As nossas crenças produzirão um pensamento inovador e um comportamento empreendedor, né? Fazendo conexão com aquilo que a gente falou lá a respeito do terceiro pilar. Elas vão produzir isso. E nada supera a atitude. Essa é uma frase que eu gosto muito. Quando o Fernando me perguntou alguma frase, né, nada supera a atitude, ou o comportamento, ou a coragem de fazer, sabe, assim, cara de pau de pegar o telefone e ligar para um técnico aqui da Catalunha para dizer, meu filho joga basquete, eu estou aqui e eu gostaria que ele jogasse basquete aqui, sabe, cara, e é isso, a gente tem que ter coragem, porque nada supera a atitude. Bom, gente, obrigado, fico aí à disposição por telefone, por WhatsApp, por LinkedIn, por mensagem nas garrafas aí do Atlântico, que possam entrar aqui no Mediterrâneo. De alguma maneira a gente se comunica, a gente conversa, e uma honra, de novo, obrigado pelo tempo, Fernando, prazer, tá? Fábio, só quero te agradecer por você conseguir contextualizar de forma tão clara o meu óbvio, tá? Que é o que fez o clube nascer. Então, até parece que a gente ensaiou aqui uma grande apresentação, mas isso é que eu chamo de mero alinhamento, né? Mera forma de compartilhar a visão de mundo, que é o nosso cosmos aqui.
Vamos abrir aqui para um bate-papo, conversas, aproveitar que o Fábio está madrugada dentro em Barcelona, disponibilizando o tempo dele e tempo de descanso aqui para compartilhar e alimentar as nossas mentes. Vamos lá, galera. Quem quiser falar um pouquinho, fiquem à vontade. Até reforçando, Fernando, assim, eu também não quis ficar falando muito aqui da Espanha, foi um exemplo ou outro, mas estou aberto, cara, quiser saber o que eu souber, o que eu puder falar, quiser conhecer alguma coisa do que eu já vivi aqui, até para explicar, eu pivotei essa apresentação umas 4 vezes, eu acho. Maravilha. Porque tem tanta coisa para falar a respeito da Espanha, e ouvindo todo o conteúdo riquíssimo dos outros companheiros, amigos, aí eu falei, cara, tem tanta coisa boa, deixa eu falar um pouco do meu coração e tentar conectar, mas estou aberto, sabe, para falar aqui 22 @, Distrito de Inovação, Tech Barcelona, tem tanta coisa acontecendo, gente, muito legal, então estou à disposição, tá? Sensacional. Só queria agradecer a presença aqui dos nossos embaixadores hoje, Dieter, Grazi Tonin, o Fábio Andrade, que está aqui nos brindando conhecimento, e o Wagner. Wagner que indicou e nos trouxe esse querido Fábio aqui para fazer parte da nossa nação. Vamos lá, algum comentário, gente? Silvio, eu sempre gosto das suas intervenções ricas de visão que muda o ser humano. Eu falo o seguinte, ele trouxe aqui com tanta clareza, né? E eu sempre falo, é óbvio para quem, né? Que o óbvio tem que ser dito mesmo, é óbvio para quem? É para mim? Só para quem tem a resposta. Se não tem a resposta, então não é óbvio, né? E a gente deduz que o outro entende o que a gente está falando, o que não é verdade. E eu gosto muito de dar o exemplo do corpo humano. Eu falo o seguinte, o nosso sangue e as nossas células se renovam. Então, inovação, a natureza traz isso para nós. Ela traz isso com o outono, quando ela leva embora as folhas, para que a gente possa ter folhas novas e florir e frutificar. Então, quando a gente passa a olhar que a vida e o universo nos ensina com tanta maestria, a gente vai perdendo esse medo e falando, está tudo bem, porque essa experiência nossa aqui só tem um fim, o término. Então, se a gente entender que não importa se a gente pegar a direita, a esquerda e ir para frente, para trás, término, dá para fazer bem o que está fazendo aqui agora e falar para as pessoas que estão ao nosso redor o melhor de nós? Não é uma tarefa muito simples, mas ela é simples, mas não é muito fácil, né? Ao contrário, ela é simples, só não é fácil. Mas isso vai fazendo com que a gente vá se resgatando e nesse mundo de inovação que vocês trazem aqui tanto valor, a gente consegue entender que tecnologia é para ser usada e ser humano é para ser amado. Ótimo. Então, que a gente consiga com a nossa nação, né, Silvia, fazer o nosso óbvio ser óbvio para pelo menos algumas pessoas a mais. A gente já vai estar transbordando. Convido aqui Aldivan para trazer o seu conhecimento e compartilhar só com a gente. Obrigado aqui, Aldivan, pela sua presença. Olá, eu adorei, viu? Cadê? O Fábio. Fábio, parabéns. E eu concordo com os comentários, o Fernando tem colocado à nossa disposição excelentes mentes, brilhantes, não é? Eu tenho aprendido muito, eu faço de tudo para não perder, até porque é um aprendizado, quando a gente está no meio, não é, de pessoas que pensam e que compartilham de valores e de ideias semelhantes, a gente cresce. Eu gostei muito da tua fala, da tua contribuição, o Daniel também trouxe aqui umas colocações que eu achei bacana. E o que eu não sei quem foi, porque na hora que eu desliguei a câmera, eu não vi quem falou da questão da coragem e da audácia. Eu achei muito bacana essa colocação, foi uma contribuição, porque muitas vezes a gente não tem um vocabulário, tanta coisa que acontece na nossa cabeça que a gente não tem tempo para filosofar, não é? E hoje a gente até teve um pouquinho, um dedinho de prosa, porque é muito importante, mesmo que a gente esteja envolvido com startups, dentro de um ecossistema que tem um monte de coisa aí para a gente pensar, mas de vez em quando eu vou pegar a palavra da Silvia, é bom a gente se sentir humano, não é? De saber que as máquinas têm o seu lugar e saber que nós também temos, e que bom que o Fernando está trazendo isso para a gente, não é? Que a gente possa ter momentos de se sentir humano, que a gente possa ter momentos de sentir os nossos fracassos
E eu vi outro dia o Fernando falando disso, né? Da questão das vezes que fracassou, e eu achei muito bacana, porque muitas vezes a gente está diante de uma plenária, né? De um palco onde todo mundo é vencedor, e a gente esquece que é no momento dos erros que a gente mais aprende. Então, não tem como ser empreendedor, empresário no Brasil, sem falar de erros, sem olhar para a nossa humanidade, sem olhar, porque a gente aprendeu, não sei vocês, mas a gente vem de uma cultura de conto de fadas, Cinderela, Branca de Neve, já vou terminar. E aí o que acontece? Nesse momento, parece que nós todos somos frutos disso, os homens como os príncipes encantados, e as mulheres como as princesas. E, de repente, a gente se sente na obrigação de ser sempre vencedor. E só o fato da gente estar aqui, vou fechar com essa frase que o Fábio trouxe, que bom que nos últimos meses eu posso estar aqui agora, não é? E que bom que estamos aqui agora, sendo humanos, profissionais e avante no que a gente acredita. Parabéns, viu? Para nós todos. Obrigado, Advan, obrigado pelo comentário. Vou chamar agora o nosso embaixador Wagner Silva e agradecer também a presença do nosso outro embaixador de Floripa, Alan Pimenta, o cara da liderança. Fala, Wagner. Áudio, Wagner. Wagner, áudio. Ah, verdade. Desculpa, tudo bom? Parabéns, Fernando, parabéns, Fábio, né? O meu comentário aqui é entender, né, esse tema de ecossistema de inovação, né, de comunidade, mas eu reforço, né, algo que é sempre comentado, né, de que quando alguém tem todos esses atributos que o Fábio falou aí, que é coragem, que é, né, todas essas questões, como o Fernando fez, né, de conectar não só um ecossistema, mas vários ecossistemas, né, a nível mundial, e isso é muito relevante e também, né, nos faz, como foi falado pela Silvia, e também refletir, né, até há pouco tempo eu tive a oportunidade de fazer uma transição e começar uma nova aceleradora numa cidade que é muito inovadora aqui, Joinville, né, e tudo isso faz parte de nós que temos esse propósito de movimentar e continuar, né, a fazer a transformação que a gente acredita, né, que é colocar a mão na massa e inspirar as pessoas para isso, né. Então, parabéns, eu fico também à disposição para nos conectar, e com certeza, Fábio, vou te chamar porque eu quero aprender mais detalhes aí da Espanha, meu querido. Vamos conversar. Vamos lá, vamos sim. Obrigado, Wagner. Vou convidar o Vitor para dar uma palavrinha rápida, e o Marco também, eu vou fechar em seguida, por causa já do horário. Vamos lá, Vitor, e depois Marco, para a gente ir para fazer o fechamento. Beleza, Fábio, quero te fazer aí uma dupla pergunta. Tenho uma paixão por Barcelona, velho, e tá no topo da minha lista, até comentei, no topo da minha lista das minhas viagens internacionais. Mas aconteceu algo no meu negócio, né? Eu sou especialista em marketing, vendas e dou assessoria, consultoria, treinamento, e ajudo na gestão de algumas empresas. E do ano passado para cá, a gente acabou migrando para atender muita gente no exterior. Hoje, 73,5% da minha base de clientes são dos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu tenho interesse de explorar um pouquinho mais a Europa. E a minha pergunta vai nesse sentido aí. Como é que hoje você, que está residindo aí, que está desenvolvendo negócio, né, aí em Barcelona, na Espanha e talvez estendendo para alguns outros países vizinhos, você tem visto isso, cara, esse network da comunidade brasileira? Existe uma comunidade brasileira de empreendedores muito forte aí, como em alguns estados nos Estados Unidos, por exemplo, em Portugal. Existem alguns movimentos que a gente possa acompanhar isso e construir relacionamento, que é algo tão importante para quem quer expandir, né, sua prestação de serviços para fora. Cara, sem dúvida, assim, brasileiro tem muito, muito bem-vindo, né? Aqui a gente tem uma Câmara de Comércio Brasil-Catalunha muito ativa, tá? Te recomendo procurar eles aí no LinkedIn, posso te passar, depois aí entrando no grupo, se cadastrando, entra no grupo, posso te passar alguns contatos sim, mas tem muito movimento e tem muito incentivo para esse fluxo de comércio, tá? Legal. Te recomendo procurar em São Paulo o escritório da ACCIO, ACCIO, tá? Que é a Secretaria de Fomento do Estado da Catalunha, aqui da Generalitat, tá?
Quem não tiver, depois me peça um contato do Fábio, só quem não tiver, tá, gente? Para finalizar, Marco, mais uma intervenção só, você Gratidão aí, Fábio. Obrigado, Fernando. Parabéns, Fábio. Eu gostaria de lembrar a todos nós que o conceito de óbvio tem sua própria história. E o que hoje é óbvio não era óbvio ontem. E muitas pessoas morreram porque o óbvio fosse óbvio. Exemplo, a democracia é óbvia, mas não era óbvia. Que a gente de cor negra fosse igual que os brancos, não era óbvio. Né? A liberdade de se expressar é óbvio, mas não era óbvio. Então, quando falamos de óbvio, temos que agradecer às pessoas que tiveram coragem para morrer, talvez queimado, talvez crucificado, ou talvez na guerra, para ser hoje, óbvio, um patrimônio da humanidade. O Marco, seu pensamento final aqui me faz pensar, né, de como a sua visão do óbvio, que é óbvio diferente a cada dia, é a própria essência da inovação, né? Então, nós que temos coragem de estarmos aqui, que a gente não está aí só por... A gente podia estar fazendo só qualquer coisa, não, a gente está se empenhando, está vivendo o nosso tempo, é uma escolha. Para viver essa coragem, a gente vai mudando, o que a gente está fazendo vai mudar a vida amanhã de pessoas que não estão aqui agora. Então, um parabéns a todos que têm essa coragem só junto comigo. E vou aproveitar aqui que o Fábio não conhece essa carta, e o Marco também. Vou ler só para vocês a carta que eu escrevi, que inicialmente eu mandei para os nossos primeiros embaixadores, e hoje eu leio, que também é válida para todos vocês membros, porque vocês vivem a nossa essência. Diz o seguinte, pessoal, essa carta eu escrevi uma vez, mas eu a reescrevo a cada dia que vocês estão aqui comigo. Tá? Então, só parece que eu estou criando ela agora, sempre. Tá? Pessoal, são vocês todos membros da Nação Bora Fazer. Bem-vindos ao Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. O meu mover tem sido de inspirar outros, empreendedores, a encontrarem seus caminhos a fim de que possam ser mais felizes em suas vidas pessoais e profissionais. O descobrir do quem somos e do porquê somos são pilares para o encontro da verdade de cada um de nós. Verdade esta que é a pedra fundamental para a construção de nossas jornadas. A origem da palavra inspiração vem do termo latim inspiratio, cujo verbo é inspirare. Os primeiros significados da palavra foram soprar em ou insuflar. Durante o Império Romano, a palavra recebeu também a conotação de respirar profundamente, e o sentido figurativo de insinuar algo no coração de alguém. Tenho a honra de convidá-los para comigo compartilhar o que de mais precioso vocês têm, seu tempo e seu conhecimento. Vamos pensar o que jamais imaginamos e compartilhar até mesmo com quem não conhecemos, mas com a certeza de que este é o único caminho, se não o único, para a construção da sociedade que queremos deixar para quem amamos. Que consigamos ser inspiração, respirar profundamente com coragem e soprar caminhos de felicidade na vida de outros. Agradeço de coração a vontade de se juntarem a mim. Fernando Seabra. Nação Bora Fazer, membros, embaixadores, obrigado pelo tempo, pela coragem e pela fé que vocês têm na minha criação, que é o Clube Bora Fazer. Obrigado, queridos amigos. Parabéns, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado Valeu, por quem deixou obrigado, foi sensacional. os comentários aí Obrigado, também. total. Muitos comentários bacanas. Vou ler todos com bastante atenção depois, tá? Obrigado para quem escreveu aí no chat. Obrigado mesmo. Obrigado, queridos. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.